Temos agora a apresentação da empresa Dual Base, do senhor Francisco Bellines, gerente de novos negócios. O Francisco irá abordar o tema: a utilização de sensores inteligentes na aquisição de dados de alta qualidade para uma melhor gestão dos recursos hídricos. Por gentileza. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao Encob pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho de uma coisa que a gente ama, que é monitoramento, né? Para a gente poder gerenciar, a gente precisa medir. A gente não consegue gerenciar o que a gente não consegue medir. Eu peço licença para fazer a apresentação. O Francisco ia apresentar, mas está com um problema, então meu nome é Felipe. Eu vou conduzir a apresentação para vocês. Tá ok? A gente gosta sempre de começar a fazer uma pergunta para vocês. Aparece sempre com uma pergunta. O meio ambiente ele fala, né? Os recursos hídricos, eles estamos sempre está conversando com a gente. Mas a gente entende o que ela está dizendo, né? A gente abrindo a janela, tomando um café, a gente consegue dizer, olha, lá fora está chovendo 20 milímetros de chuva. A gente consegue fazer isso por conta, dizer, e a umidade do ar está 75, a evapotranspiração está em tanto. Você não consegue fazer isso, você precisa de alguém que diga, que traduza essa informação para você, né? E aí, quanto custa não entender o meio ambiente? Quanto que isso vale, né? A gente está aqui no Rio Grande do Norte, tem vários empreendimentos aí de usinas eólicas, né? Se a gente errar só 0,2 metros por segundo, em um único gerador, você vai ter um prejuízo de 24 mil euros por ano, né? E a gente tem muitos, né? A gente tem espalhado aí para o Rio Grande do Norte uma enormidade desses usinas, né? Agora Itaipu, nós trocamos a rede de Itaipu. A Dual Base, ela ganhou a licitação binacional e a gente fez a troca de todas as estações de Itaipu. 73 estações foram trocadas, né? Um erro de 2 centímetros, se você visitar Itaipu, você vai ver que a quantidade de água que tem no lago é gigante, né? Mas 2 centímetros, um erro tão pequeno, representa 27 trilhões de litros de água. É muita água. Agora, se você não tem dados, ou você tem forma errada esses dados, custa muito mais. Isso custa vida. E isso realmente não tem preço. É uma coisa que é muito importante, né? E aí, o que a gente vê assim, né? Basta então a gente colocar estações aí, espalhar e começar a medir e não se importar com esses dados e acreditar neles? Não, né? A gente precisa ter manutenção também, né? A gente precisa saber como está medindo. Isso que talvez é o mais importante. Você tem que saber como está medindo, porque não dá para confiar puramente nos dados que vocês estão recebendo, né? A gente vê algumas situações aí, né? Aqui uma medição, isso daqui é um contribuinte do Rio Doce, em Minas Gerais, né? Teve um momento de cheias e a calha que estava medindo o contribuinte estourou. E aí? Né? Que vazão, que contribuição que teve? A gente não sabe, né? Aqui a gente tem um sensor que ficou mal instalado na leito do rio e houve deformação do Burgon, que é o sensor de medição de pressão. E você simplesmente não sabe o que está medindo, né? E aí? Chuva. Choveu ou não choveu? Né? A gente acredita nesse dado de chuva aí? Né? Aqui a gente talvez não consiga ver direito, mas está inundado o pluviômetro, né? Isso é muito comum em redes de alerta, né? Exemplo aí que a gente tem, até Semadem, a gente recentemente teve ali no Rio de Janeiro, né? A gente não deu alerta por quê? Por que a gente não deu? Porque o pluviômetro estava entupido. Isso é comum. O pessoal que trabalha com a área, que faz o monitoramento, isso é normal. Por quê? Tem folha, tem passarinho. Isso sempre acaba dando algum problema. E você, não basta só medir, você tem que pensar como eu estou medindo, né? Aí aqui a gente vê, isso aqui foi no interior da Bahia, no semiárido baiano, né? Uma estação. E o passarinho, como não chove, resolveu fazer ninho. Botou lá 2 ovinhos, estava chocando, né? A gente tirou o ninho, colocou numa posição lá, mas ele fez ninho. E aí, chove ou não chove? Quanto que é a chuva? Como que a gente sabe disso, né? E por isso que a Dual Base, ela entende que já não basta mais medir. Medir todo mundo promete. Aí tem várias empresas no mercado, ela mede. Mas a gente tem que saber como que a gente mede. E como que a gente faz isso? Sensores inteligentes. São sensores que conseguem, por exemplo, né, realizar de autodiagnóstico. Não confie em mim, eu não estou medindo direito. É uma forma de a gente fazer autodiagnóstico. Também, usando os protocolos digitais, porque esses sensores inteligentes, eles não se comunicam de forma analógica, eles têm um protocolo. Esse protocolo, inclusive,
faz que você perceba que, de repente, roubaram o pluviômetro. Né? Se você não consegue transmitir mais, então, né, é importante você saber disso. Então, o protocolo digital vem auxiliando nesse processo. Também quem viu variáveis auxiliares. Imagina só, para prospecção de energia eólica, você tem que monitorar durante 1 ano em uma torre de 100 metros de altura, com um bracinho de 1,5 metro para fora, e você tem que deixar esse anemômetro nivelado. O professor Lê, no Rio Grande do Sul, na PUC, ele fez um teste em túnel de vento. Ele inclinou 15%, desnivelou 15% um anemômetro. E o que resultou? Um erro de 45% na medição de vento. E a energia eólica é dada pelo cubo do vento. Então, você pode simplesmente dizer que não vai conseguir produzir energia eólica, ou vai dizer que vai produzir mais e não consegue entregar. Então, veja a importância, que isso até é uma patente da Dolbase, né, uma patente nossa, a gente colocou um sensor de nível, uma coisa simples, um sensor de nível eletrônico dentro do sensor de vento. E vai dar o quê? A informação que você precisa saber se está nivelado. Ou se desnivelou, porque nada é eterno, né, gente? A torre lá 100 metros, precisa apertar os estais, então você muda, hoje está medindo certo, amanhã não sabe. Veja a importância de ter um sensor adicional interno. Né? Também ele pode informar sobre o seu funcionamento. Até vou falar um pouquinho mais sobre o pluviômetro inteligente. Ele avisa que ele começou a entupir. Então, imagina, se você tem uma rede como a ANA, 6.500 pluviômetros, vai semanalmente limpar para garantir que ele está limpo? Né? Semadem aí também perto dos seus 6, 7 mil pluviômetros, consegue, né? Temos Brasil, a gente consegue ter dinheiro para fazer manutenção preventiva adequada? A gente não consegue. Então, o que a gente criou? Isso já é uma patente que a gente tem depositado em mais de 40 países. É tecnologia aqui brasileira. Né? A Dolbase já atua em 11 países. É tecnologia feita aqui que está sendo levada para outros países. Por quê? Porque você simplesmente, o mercado todo entende que basta medir, mas não. Tem que saber como mediu. Né? Por isso que é importante. Então, imagina uma rede de alerta se a gente estivesse lá no Rio de Janeiro, né? Lá em Petrópolis. Se eu tivesse um pluviômetro que dizia assim, ó, eu comecei a entupir, e você tivesse a oportunidade de ir lá limpar antes, você teria dado o alerta, você teria salvado os vidas. Então, medir e saber como mediu, você pode salvar vidas. Aí temos também, ele facilita a operação, porque, claro, você já sabe como que ele está medindo, como ele não está. Entupiu, vamos dizer que eu estou lá com um pluviômetro, ele caiu uma folha e ele entupiu. Na hora você já sabe que entupiu. Né? Então, isso é realmente importante. Aí eu vou falar um pouquinho agora dos sensores inteligentes para o mercado de hidrologia, que é o que o INCOB se propõe. Né? Esse é o pluviômetro inteligente. Né? Ele tem avisos de comecei a entupir, estou vibrando, estou inclinado. Por que eu estou inclinado? Em regiões que você tem criação de animais, aí gado, ele fica 1,5 metro do chão. 1,5 metro é a altura ideal para o gado se coçar. Ele se coça e entorta o pluviômetro. Entortando o pluviômetro, esquece, não está medindo direito ou nem vai registrar chuva. E como você vai fazer o balanço hídrico? Como você vai saber a disponibilidade hídrica daquela região? Né? E esses são os principais. Ele também tem comunicação digital, ele verifica a temperatura que está submetido, tem mais informações aí. Tem pouco tempo, então vamos falar sobre o sensor de nível. Sensor de nível, a gente trabalha em água, mas a água do rio nem sempre é limpa, a gente tem sedimento. E fazer a limpeza dá aquelas deformações. E esse sensor ele é capacitivo, é como se fosse uma cerâmica. Você consegue limpar o piso da sua casa. E esse também você consegue fazer. Aquele outro, você vai perder o sensor na hora de fazer a limpeza mecânica, uma escovinha aí. Né? Sensor de borbulha, esse aqui, a Ana já vem trabalhando aí 3 licitações de licitação, a gente fez a venda dele. Ele é muito utilizado para medir a pororoca, vamos dizer, a medir o nível do rio ali, onde que oferece a influência da pororoca. Porque tudo que você colocar no rio para tentar medir nível, vai embora. Só que aí vai embora, mas vai uma mangueira que custa R$350. E não vai um sensor que custa 10, 15, 20 mil reais. Então, é uma alternativa inteligente, né, para essa necessidade. Lançamento aqui no INCOB, o sensor de radar. Ele tem algumas leituras de parâmetros internos que também te dizem como que eu estou medindo. Né? É um sensor que pode ficar fora, geralmente ele fica em pontes. Então é uma infraestrutura mais fácil, mais rápida de ser feita. Né? É uma boa solução para esse mercado. O nosso propósito, então, não é só medir. O nosso propósito é decodificar o meio ambiente de uma forma bem clara para o meio ambiente. Assim a gente tem feito com alguns clientes. Tem muito mais aqui, né?
Eu destaco aqui a ESA, que recentemente, semana passada, a gente entregou uma rede de 73 estações agrometeorológicas. Então, trago eles aí, Itaipu também, que eu já comentei, Embrapa, e vários outros. Eu tomo a liberdade, já estou encaminhando para o final, para passar um vídeo de 1 minutinho. Ele vai falar um pouquinho da empresa, vai mostrar talvez a Dual Base por dentro, para vocês poderem ver o que a gente faz lá, enfim. Essa é a primeira estação feita por brasileiros a funcionar na Antártica. Bom, era isso. A gente está aqui no stand, ficamos à disposição de vocês por qualquer dúvida. Foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado.